presentes, ouvintes das redes sociais, secretário Deise presente, secretário Henrique, demais autoridades aqui presentes são representadas. Convência de Deus, né? Vamos dar início ao trabalho legislativo da 36ª reunião ordinária da 16ª legislatura, nos termos do parágrafo 1º do artigo 142 do Regimento Interno. Solicito da segunda secretária, a senhora Romilza Neves, que proceda à verificação de presença para efeito de constatação de número regimental. Bom dia a todos e todas. Acordo para deliberar a sessão com a ausência do vereador Antônio Carlos por motivo de saúde. Antônio da Conceição. Saúde vai voltar, viu? Parece, estou profetizando. Antônio Carlos está internado há mais de 15 dias, né? Infelizmente, né? Exatamente. O vereador Décio ligou que não podia estar presente devido à enfermidade, né? Se encontra no hospital, hospitalizado. Amparado nos artigos 38, 142, 149 a 155 do Regimento Interno, declaro aberta a sessão. Iniciando o pequeno expediente, solicito, por gentileza, do primeiro secretário, o senhor José Vânio, que apresente a ata da sessão anterior que esteve à disposição dos senhores vereadores da Secretaria da Câmara. Leitura da ata dispensada pelos nossos colegas vereadores e vereadoras. Não sendo retificado nada, está aprovado, independente de votação. Não havendo manifestação contrária ao seu conteúdo, declaro aprovado. Para dar prosseguimento aos trabalhos, determina o primeiro secretário que proceda à leitura do edital número 001/26, datado 19 de fevereiro de 2026, e proceda às leituras dos expedientes. Edital número 1/26. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Carlos da Silva, no estado da Bahia, nos termos do regimento interno desta casa, artigo 50 da Lei Orgânica do município, convoca a sessão ordinária a realizar-se no dia 23 de fevereiro de 2026, às 10 horas da manhã, na Secretaria da Câmara Municipal. Ordem do dia: primeira leitura e discussão do projeto de lei número 1, de 19 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre o reajuste do vencimento base dos profissionais do quadro de apoio à educação efetivo no município de Casa da Silva, Bahia, e das providências. Primeira leitura e discussão do projeto de lei número 219 de 2026, que dispõe sobre o vencimento base dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no município de Casa da Silva, em conformidade com o piso nacional, instituído pela emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, e das providências. Primeira leitura e discussão do projeto de lei número 3/26, de 19 de fevereiro, que institui critérios para o pagamento do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, o ACR, no âmbito do município de Casa da Silva e das providências. Leitura da mensagem do excelentíssimo senhor prefeito Antônio Augusto Salles de Jesus, sala da presidência da Câmara dos Vereadores, Casa da Silva, 20 de fevereiro de 2026. Heraldo Soares Marques, presidente. Em relação aqui, senhor presidente, ao projeto que eu vi aqui, que eu estou vendo que tem um erro aqui, doutora Jéssica. Não é só o quadro de apoio, né? Também é o magistério, né? Tá? Na verdade, eu vou ler a íntegra aqui do projeto número 1, para não deixar dúvidas aqui na leitura. Que dispõe sobre o reajuste do vencimento base dos profissionais em educação efetivo no município de Casa da Silva e das providências. No primeiro parágrafo, no artigo 1º, são todos os servidores efetivos da educação integrantes do quadro magistério, que receberão 5,4%, quer dizer, 5,4% ou 5,40% do reajuste do vencimento básico, e todos os profissionais efetivos da educação integrantes do quadro de apoio, que receberão 6,79% ou 6,79% do reajuste do seu vencimento básico.
Está 5,40. Eu leio na hora da votação. A Câmara Municipal de Vereadores, Casa da Silva, Heraldo Soares Marques, 19 de fevereiro. Assunto: solicitação de urgência para apreciação desse projeto número 1 e número 2 de 2016. Excelentíssimo Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os demais membros desta Casa, venho por meio deste solicitar apreciação em caráter de urgência desse projeto número 1/26, que dispõe sobre o reajuste do vencimento base dos profissionais do quadro de apoio e da educação efetivo no município de Casa da Silva, e número 2/26, que dispõe sobre o vencimento base dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à epidemia do município de Casa da Silva, em conformidade com o piso nacional instituído pela emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, e das outras providências. Quanto ao projeto de lei número 3, que institui critérios para o pagamento do incentivo financeiro adicional, IFA, dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate a epidemias, ACE, no âmbito do município de Casa da Silva, solicito sua regular tramitação, não sendo necessária neste momento a apreciação em caráter de urgência, certo da compreensão e colaboração de Vossa Excelência e dos novos vereadores em novos votos de estima e consideração, atenciosamente, Antônio Augusto Salles de Jesus, prefeito municipal. Projeto de lei número 2, de 19 de fevereiro de 2026, dispõe sobre o vencimento base dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias no município de Casa da Silva, em conformidade com o piso nacional instituído pela emenda condicional número 120, de 5 de maio de 2022, e das providências. E projeto número 3, de 19 de fevereiro de 26, que institui critérios para o pagamento do incentivo financeiro adicional, IFA, aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate a epidemias, ACE, no âmbito do município de Casa da Silva e das outras providências. Aqui há um ofício número 48/26 da Secretaria de Governo, Casa da Silva, 23 de fevereiro, para a Câmara Municipal de Capital. Assunto: comunicação de exoneração e nomeações. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste comunicar a esta Igreja Casa Legislativa a exoneração do senhor Carlos Alberto Oliveira dos Santos do cargo de secretário municipal. Informo ainda que foi nomeado para o cargo de secretário municipal de administração o senhor Wilson da Cunha Adorno, passando a responder pela referida pasta. Comunicamos também que o senhor Henrique Dantas de Argolo passa a compor o gabinete do prefeito no cargo de diretor executivo. As referidas alterações visam o fortalecimento da gestão administrativa, assegurando a continuidade e eficiência dos serviços prestados à população. Informamos, por fim, que o senhor Henrique Dantas de Argolo realizará a leitura da mensagem de abertura na Casa Legislativa, representando o prefeito municipal. Sem mais por o momento, renovamos o voto de estima e consideração, atenciosamente, Antônio Augusto Salles de Jesus, prefeito municipal. Sem mais, senhor. Convocar aqui o senhor Henrique, diretor executivo, para ler a mensagem do senhor prefeito Branco Salles. Bom dia a todos os senhores vereadores, senhor presidente, bom dia aos presentes, doutor Josué, assessor jurídico da Câmara, as doutoras Jéssica e Jamile, procuradoras do município, pessoal da PLB, Domingas, minha amiga Liliane, desculpe, Léo também, representante da educação, e os demais funcionários da Câmara e comunidade presente e que nos assiste também em casa pelas redes sociais. Trago aqui a mensagem do nosso querido prefeito, que desta vez veio escrita, melhor ainda, né? De minha ilustre colega de trabalho, a secretária Deise,
que é tão importante na minha vida e acabei não registrando, meu Deus, desculpe aí. Trago aqui a mensagem escrita do nosso prefeito, né? Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, demais autoridades e população presente. Inicio este novo período legislativo com o coração cheio de gratidão e responsabilidade. Gratidão pela confiança renovada do nosso povo, que mais uma vez nos concedeu a honra de conduzir os destinos do nosso município. E responsabilidade, porque sei que cada voto representa esperança, confiança e o desejo sincero de avançarmos ainda mais. Hoje não falo apenas como gestor, mas como filho da terra, como alguém que ama profundamente este município e acredita no seu potencial. O amor pela nossa cidade e pelo nosso povo é o que nos move diariamente. A Câmara Municipal tem um papel essencial na construção de uma cidade mais justa, organizada e desenvolvida. É aqui que o debate acontece, que as ideias se transformam em leis e o executivo é fiscalizado com responsabilidade. E é exatamente assim que deve ser, com independência, mas também com harmonia e respeito institucional. Reafirmo, diante desta casa e de toda a população, o nosso compromisso com a parceria entre os poderes. Nosso governo está de portas abertas. Todos os serviços públicos, todas as secretarias, toda a estrutura administrativa estarão sempre à disposição desta Câmara para que possamos trabalhar juntos de forma transparente, colaborativa e responsável, buscando sempre o bem comum. Não há desenvolvimento sem diálogo, não há progresso sem união, não há futuro sem compromisso coletivo. Este novo ano não é apenas uma continuidade, é um recomeço com ainda mais experiência, maturidade e vontade de fazer mais e melhor. Queremos avançar, construir novas oportunidades, fortalecer as políticas públicas, ampliar os serviços essenciais e garantir mais dignidade para a cidade e cidadão. Para cidadão e cidadã, desculpe. Que este novo ciclo seja marcado pela harmonia, pelo respeito às diferenças, por debates firmes, porém construtivos, e por decisões que reflitam o verdadeiro interesse do nosso povo. Seguiremos firmes, com fé em Deus, com responsabilidade administrativa e com compromisso inegociável com esta terra que tanto amamos. Que possamos escrever juntos mais um capítulo de progresso, união, conquistas para o nosso município. Muito obrigado, que Deus abençoe nossa cidade e cada família aqui representada. Essas são as palavras do nosso querido prefeito Branco Salles. Um grande abraço para vocês. Valeu, Henrique. Obrigado aí. Gostaria aqui de comunicar aos senhores vereadores e vereadoras. Tem aqui 3 projetos, né? Mas como é de praxe, a primeira sessão é só de apresentação, né? De desejo de futuros melhores para a nossa cidade de Cardeal da Silva, para o nosso povo. Então, tem aqui o projeto número 01/26 e número 2. Que trata do reajuste do vencimento base dos profissionais do quadro de apoio à educação efetiva do município de Cardeal da Silva. Algum representante da educação que queira fazer uso, né, da PLB, tem aqui 10 minutos aí para que possa expirar, né? Se projetar o que, se passar lá para o prefeito. Aqui a gente está aqui para aprovar o projeto. Agora tem que ser lido e discutido, né, e ter uma harmonia. Né? Então está aqui o microfone, 10 minutos
Arlindo Migas. Pronto. Algum vereador que já foi passado em PDF aí para os atos, queira fazer algumas perguntas? Sinta-se à vontade, né? Bom dia a todos. Eu cumprimento todos os presentes em nome do presidente da casa, senhor Heraldo Marques. Nós recebemos ontem à noite este projeto que hoje está aí na Câmara para ser votado nesta sessão. É o projeto que trata do reajuste dos profissionais não docentes e também dos profissionais docentes, que somos os professores. Fiz a leitura e o projeto está de acordo com o que rege a lei. Tem 6,67%, se não me engano, para os não docentes. O reajuste nacional que foi dado ao piso do magistério foi de 5,4%, e esse projeto ele traz um percentual de 6%. Então, a gestão aí ela está dando um acréscimo de 0,6%. É uma atitude louvável, nós agradecemos e esperamos que aconteça em outros momentos. Mas nós não podemos deixar de retratar que, assim como a gestão agora nos presenteou com 0,6% e chegou a um reajuste de 6%, essa mesma gestão nos deve, em 2022, um reajuste de 18,24%. E nos deve também, em 2023, um retroativo de 13 meses de 4,95%. Então, vamos aproveitar agora essa boa vontade, vamos aproveitar esse bom andamento e vamos negociar essa dívida de 2022 e 2023. Nós agradecemos e louvamos por esse 0,6%, mas nós não podemos esquecer. Eu falo 2022 e 2023 porque é a gestão do atual prefeito, mas nós também temos déficits em outras gestões. Mas eu trago essa porque é a dele, né? Foram os anos do nosso prefeito Branco Salles. Então, eu agradeço em nome de toda a categoria. Ainda aproveito para falar sobre o reajuste, o momento em que está sendo concedido o reajuste. Nós entendemos que a Câmara, os vereadores, estavam em recesso no mês de janeiro, mas estes são reajustes que devem ser concedidos no mês de janeiro, e assim acontece em todo o país. Para os profissionais docentes, esse ano houve um atraso, e ele está chegando hoje, e ele está em seu tempo normal, natural, porque houve um atraso federal. Mas para os profissionais não docentes, não. Esse reajuste era para ser concedido em janeiro. E eu sei que aí o projeto traz com pagamento retroativo a 1º de janeiro, como deve ser. Mas o que nós prezamos é que ele seja pago em janeiro, como acontece em todo o país. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o companheirismo da casa e da gestão também. E agora eu gostaria de fazer uma crítica à casa. Gente, olha, por diversas vezes nós falamos que as pessoas não acompanham a sessão da Câmara, né? A sessão ela é realizada em uma segunda-feira, e para nós já não é um dia muito bom, mas tudo bem, normal. Em um horário também que não é muito acessível à maioria da população. Mas beleza, é o horário e o dia que vocês têm e que pode ser realizado. Ok. Mas a minha crítica é em relação ao horário. Vocês fizeram um card divulgando que a sessão começaria a partir das 9 horas. E quando vocês falam sessão, nós entendemos esse momento aqui, onde nós estamos na plenária. Nós chegamos às 9 e esperamos até às 10. E por que eu falo isso hoje? Porque não é a primeira vez. Eu sei que imprevistos acontecem, mas já tiveram outros momentos que nós chegamos e tivemos que esperar por mais de 1 hora para que a sessão comece.
E eu falei uma crítica, é uma crítica sim, mas não é uma crítica para dizer está errado e não presta. Não, é para que possa melhorar. Então, às vezes a gente fala assim, as pessoas não vêm para a sessão, algumas vêm e aí espera e não vêm mais. Outras deixam de fazer algo naquele momento e vêm e perdeu, como foi o nosso caso hoje. Nós tínhamos um outro compromisso no mesmo horário, mas a gente disse assim, não, dá tempo, a gente vai, com as 10 horas terminou, a gente retorna para cumprir o nosso compromisso. E não deu, porque nós optamos em ficar e esperar, já que estávamos aqui. Então, muito obrigada pela oportunidade e que possamos estar sempre dialogando para fortalecer o trabalho de todos. Obrigado, Domingas. A crítica está nos ajudando. Né? O que eu quero dizer é que às vezes a gente está aguardando chegar um parecer, um projeto, às vezes a impressora dá problema técnico, entendeu? Mas, corriqueiramente, a gente começa às 10 horas, de segunda. Na verdade, a gente está aguardando, né, a recuperação lá do Salão da Câmara, que é colado ali com a Prefeitura, para poder nós colocarmos para as 19 horas à noite. Mas, se houver uma combinação aqui, a gente vai fazer uma inspeção ali no Salão da Câmara. Se for demorar mais de 30 dias, se todos concordarem, a maioria, nós colocamos aqui à noite, às 19 horas, sem problema. A gente está aqui à disposição do nosso povo carnavalesco. E a gente agradece. Não é crítica, é construção, né? Que às vezes a nossa população, no Bahia, do Brasil, eles têm que ter voz. É isso aí que se conserta, se transforma. São com as críticas que está nos ajudando. Então a gente agradece. Nós temos aqui também um projeto da educação. Aqui tem dos agentes, né? A base dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Tem algum representante aí que queira fazer uso? Ou a própria secretária de saúde que é ligada aí, se quiser, está aqui na hora. Institui critério para o pagamento de incentivo financeiro adicional IFA aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate à endemia. Então não tem aí representante, né? Tem algum que queira fazer uso? Pronto, aqui a procuradora, a doutora Jéssica. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, na pessoa do nosso presidente Geraldo Marques. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa da minha querida Domingas. Primeiro, antes de falar sobre o PL 02, eu só quero fazer um esclarecimento sobre o 01, um questionamento que a senhora Domingas colocou aqui, da questão do reajuste do salário mínimo ser automático. Eu compreendo, né, a sua colocação, mas infelizmente a gente não pode prever esse reajuste automático do salário mínimo para os servidores de apoio, porque é inconstitucional. Nós já tivemos essa discussão no ano passado. É inconstitucional que a gente indexe o reajuste de servidores municipais ao salário mínimo. E outro ponto é que esse PL 02 que está aí sobre o reajuste dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, ele prevê o reajuste automático. Mas por que ele prevê automático? Porque é um financiamento feito pela União. Então, ele prevê automaticamente, desde que a União efetue o repasse. E também porque, se vocês observarem, ele não está indexado ao salário mínimo, e sim ao piso nacional de todos os agentes, que corresponde a 2 salários mínimos. Então, a nossa vontade de realmente não ter que ficar todo ano mandando projeto de lei foi tão grande que no dos agentes a gente conseguiu fazer, porque tem um repasse da União e não está indexando ao salário mínimo. Só que, infelizmente, no pessoal de apoio existe essa inconstitucionalidade. Então, não temos como. Quando é que automaticamente faz o reajuste do salário mínimo? Quando o servidor está recebendo abaixo do salário mínimo.
Então, aqui na administração, vamos supor, tem cargos aqui, o menor acho que é 1.650. Provavelmente no próximo ano, esse valor ele já vai estar abaixo do salário mínimo. A gente precisa mandar a lei aqui para casa? Não, porque já está abaixo, então é inconstitucional. A gente faz automaticamente. Mas, graças a Deus, não é o caso do pessoal de apoio, porque o vencimento deles é acima do salário mínimo. Então, para fazer esse reajuste, é imprescindível ter lei. Então, infelizmente, por barreiras legais e constitucionais, a gente não pode. A gente tem que enviar, sim, assim que retornar, tanto é que estávamos todos ansiosos para retomarmos os trabalhos, justamente para dar andamento a esses projetos. Então, infelizmente, vamos ter que ficar sempre aguardando a Câmara voltar. Se vocês voltarem antes do carnaval, a gente consegue mais rápido. E sobre o reajuste do pessoal da saúde, que são os agentes comunitários e os agentes de combate às epidemias, ele estava sendo feito anteriormente, né, sem a lei, sem ter esse cuidado. Mas nós temos aí o secretário de Finanças, que parece muito com a Procuradoria, inclusive a gente da Procuradoria ama esse secretário de Finanças porque ele gosta das coisas regulares, gosta de fazer o processo como tem que ser feito. E quando trata-se de município, a gente precisa fazer o que é legal. E o que é legal é que vai haver reajuste, ele precisa ser precedido de lei, porque tem toda a responsabilidade orçamentária e fiscal. Então é isso, obrigada a todos e bom dia. Obrigado, Jéssica, pela palavra. Vamos aqui franquear a palavra para os senhores vereadores, aqueles que queiram fazer uso. Amparado no artigo 288, inciso 2º, alineado do regimento interno, terá 20 minutos para tratar de assuntos de interesse público. Passar aqui a lista para a senhora Milza Neves, para fazer a chamada dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fabrício. Bom dia a todos. Em nome do senhor presidente Heraldo Marcos, cumprimento a todos os nossos vereadores, aos que estão presentes, em nome do nosso procurador, doutor Josué, meu amigo secretário de Educação, Henrique, professora Dominga, representante da TLB, meu amigo Bigode, dona Cleonice ali, representando ali a comunidade do Calçada, seu Juraci Canembá, seu Martinho do Sul, e quem nos acompanha na rede social. Todos, muito obrigado. Após esse período de recesso, né, enfim, que de fato a gente não para, né, as sessões que têm essa parada, mas a luta continua, né, essa luta diária. E no dia 15 de fevereiro estive na localidade, seu presidente do Cerradinho, junto com o pessoal lá, né, fui convidado para participar de uma confraternização do time de juventude. E em diálogo com a comunidade, né, foi feita algumas reivindicações em relação ao campo de futebol e em relação ao leocalçamento, né, que tem algumas pessoas que moram ali, que transitam por ali, estão passando com muita velocidade, né, então solicitaram, né, quero fazer essa indicação aqui, senhor presidente, em relação aos redutores de velocidade, quebra-mola. São duas ruas ali, né? Uma rua ali que é ali Paulo Henrique e a outra ali que é a mediação de Sabilaco, vereador. Então eu acredito que 3 quebra-molas naquelas mediações ali de cada lado venham resolver a situação. E aproveitando, a gente poderia ver aí, não sei se já tem secretário de infraestrutura ou quem é o responsável, mas a gente trabalhar também um possível espaço de convivência, né, para aquelas mães. A gente percebe que tem muitas mães, muitas crianças ali, e a gente precisa, né, ter um entretenimento, né,
quem sabe, tem uma sugestão do, sei lá, uma academia lá, enfim, é uma sugestão, né, do que é que for possível. Eu acho que é uma comunidade relativamente grande, eu acho que de fato merece, né, esse espaço. No dia 20, agora na sexta-feira também, estivemos aqui no município, através de uma agenda do futuro pré-candidato e próximo deputado estadual, André Fidalgo, onde a gente percorreu 7 municípios, por volta de 21 comunidades ao longo aqui do território. Tem muito trabalho pela frente, de fato. Aí a gente começou pela calçada, não foi na planície, e onde a gente também teve algumas pontuações também, principalmente a questão, né, da melhoria do campo de futebol, né, que está precisando de iluminação. Só para pontuar aqui, no deserto também, além da dimensão do campo ali, é questão de iluminação também, viu? Para colocar em indicação iluminação, se possível, enfim, um alumbrado, reajustar ali o que a quadra perdeu, né, na questão da melhoria quando foi fazer o calçamento, da pavimentação. E na calçada não é diferente, né? A gente fez uma conversa ampla, a gente sabe que problemas, né, toda a cidade, toda a comunidade tem, mas é isso, a gente está aqui para fazer essa discussão, né, o que for de nível municipal, a gente trazer para o legislativo, junto com o executivo, quem de fato executa, a gente faz só a cobrança, e tem algumas demandas que possivelmente a gente pode estar tratando também a nível do Estado. Queria também aproveitar, estava conversando até mais cedo ali com o seu Wilson, né, que vai ser, né, Henrique? Já está, né? Na Secretaria de Administração. Ele tomou para ele, seja bem-vindo, seu Wilson Adorno, né? Espero que vai fazer um belíssimo trabalho, um cara extremamente competente. Em relação, Henrique, a algumas coisas que já foi até uma indicação do vereador Robson. A pavimentação ali do Cláudio Figueiredo, se eu não me engano é rua B, né, Robson? BC, né? Já está se aproximando do período chuvoso, né? A gente sabe que ali mora mães, e tem criança naquela região, onde tem um grau de dificuldade imenso de estar saindo, né? Então a gente acho que não vai esperar o inverno chegar novamente para poder estar fazendo, né? Porque a promessa foi, quando começasse aqui a remover o material aqui da praça, paralelo, híbridos, a gente fazer lá essas possíveis ruas que precisam ser melhoradas. Então a gente está aqui, Henrique, se a gente puder dar uma celeridade nesse processo, é de extrema importância. Aproveitar também, tem a última rua, eu não sei como é o nome dela ali, do Paulo Figueiredo, também tem os ajustes para ser feito, né, naqueles intertravados, onde está acumulando muita água. Eu não sei se cedeu, não sei muito bem o que aconteceu, mas baixou ali, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Mais adiante, no final daquele intertravado, moram algumas pessoas, algumas famílias, né? Que dias atrás me procuraram, me manteram fotos, inclusive, enfrentando dificuldade de sair de casa. Segundo eles, antigamente não tinha essa dificuldade, tinha lama, mas não chegava a alagar tanto. Segundo eles, esse problema agravou depois que fizeram aquela intervenção da possível drenagem, né? Isso, né? A gente chama de pinicão. E aí a gente puder também, né, fazer uma intervenção ali que não venha, não sei, enfim, como é que está a questão da demanda, mas pelo menos viabilizar, para ter uma viabilidade melhor, para essas pessoas poderem estar saindo de casa com segurança. E, sim, aproveitando também, solicitar aqui algumas secretarias, em especial, mandar um abraço para a minha amiga Lília, está passando por um momento aí, enfim, questão de saúde, não sei se ela já retornou das atividades, mas caso ela não puder, ela pediu um representante da Secretaria de Agricultura, né? A gente está no período, né, das chuvas já, para a gente ter ciência como é que vai ser executado esse plano de ação 2026, né? 2026 e 2028. Aproveitar aqui, procuradora, né? Não me recordo do mês, mas a gente ficou de sentar
para ver a questão dos estágios. Não é, vereador? Então, a gente está aguardando. Está pronto? Está pronto? Ótima notícia. Aproveitar e deixar isso no automático, né? Mas é isso, gente. No mais, desejar a vocês um ótimo dia, muita paz, saúde, né? E que essa casa está sempre aberta, né? Para receber essas demandas, né? Para a gente poder estar tratando e com essa ajuda mútua, né? A gente vir a conquistar, a melhorar, a viabilizar, né? A vida dos nossos munícipes. Obrigado. Com a palavra o vereador Rolas. Bom dia a todos e a todas. Em nome do presidente, eu salvo toda a mesa. Ficamos muito tristes a ausência do nobre vereador Dego. Teve um acidente com ele, a gente pede forças aí para que ele possa se recuperar logo e estar aqui no meio que ele tanto gosta, que é a política. Em nome da minha comadre, Daniela Reis, eu cumprimento a todos aqui presentes. Quero desejar também as boas-vindas ao nobre futuro secretário, já secretário, né? Seu Wilson, que tem uma história linda, talvez muitas pessoas aqui não conheçam. Um anistiado, um perseguido político na época da ditadura, onde tem algumas pessoas que tanto não gostam, mas que tem uma história linda e que vem contribuir muito aqui para o nosso município. Uma pessoa de conhecimento, de sabedoria vasta e que já é cardinalense há alguns anos e ele vai tirar de letra. E também agradecer ao ex-secretário Henrique pelo todo esse trabalho, ajudou muito e ajuda no que pode, uma pessoa que se preocupa muito com a cidade. Muito obrigado, Henrique, pela sua força aí no nosso município. O vereador Fabrício foi muito enfático aqui na fala dele em relação a 2 itens que estavam na minha pauta. Primeiramente, ao Cláudio Figueiredo, né? A gente tivemos uma conversa com o ex-secretário e também venho aqui agradecer a ele por tudo que foi feito aqui no município. Foram anos de entrega, anos de luta, o celular o tempo todo tocando. Foi uma pessoa que contribuiu muito para o município. A gente não pode deixar isso aqui em vão, sem falar. Agradecer ao secretário Roberto e desejar que Deus abençoe a ele nessa nova jornada. Se Pão de Coco não fosse vereador, ia ser o lugar dele. Estava de olho. Então, vereador Fabrício, a gente precisa novamente sentar, né, com a nova equipe de infraestrutura para a gente saber de alguns cronogramas. Eu hoje parabenizo muito a Secretaria de Infraestrutura pela quantidade de obras que está acontecendo no município, calçamentos em zonas rurais, calçamentos aqui na sede, né, substituindo o calçamento de paralelepípedo por intertravado. Agradecendo ao antigo gestor que calçou, que tirou as pessoas da lama, mas a gente está no século XXI onde precisamos modernizar. Essa é a intenção do prefeito, do excelentíssimo prefeito, né? E eu estou observando, vereador, você pediu, solicitou aí também redutores de velocidade, estou observando que com essa nova pessoa que está de frente, a gente está vendo vários redutores que já são instalados aqui nessa rua aqui de trás. Em menos de 300, 400 metros tem 3 quebra-molas de redutor de velocidade. Eu acho que é importante, principalmente para a nossa cidade, que tem muitas crianças que a gente tem ainda o prazer das crianças brincarem na rua. Então isso é segurança. Parabenizar novamente em nome de minha procuradora e grande amiga. Eu olhei para ela assim, estranha, ela percebeu.
Domingas foi bem claro aqui, e a gente, enquanto vereador, Domingas, a gente fica muito feliz porque não vai ter nenhuma discussão como houve no passado, teve um reajuste, essas percas. Eu acho que direito não deve ser discutido. Direito não deve ser discutido. Eu sou também trabalhador, direito jamais deve ser discutido. Direito é direito. Eu fico até um pouco, chega a pensar em relação à classe de vocês, injustiçado que lá no passado tivemos vários aumentos e esse ano a gente viu que foi menor. A gente arrecada tanto imposto, não sei por que não beneficiar uma classe que é tão importante para os municípios, o estado e a nação, né? Esse se não me engano, é um repasse que vem diretamente do governo federal, através do município, e eu fiquei muito triste. Já vi 31%, 32%, obviamente que não teve como, segundo as informações lá no passado, repassar o valor total, tanto que vocês estão cobrando aqui algo que é direito de vocês. Eu acho que pode contar com essa casa, o que for da nossa alçada, do nosso papel, a gente com certeza que será feito. Quero falar também aqui dos dois grandes últimos acontecimentos aqui no município, que foi a final do campeonato municipal, em nome do secretário de esporte, senhor Léo Pinto, mais conhecido, parabenizar. Foi uma grande competição, uma grande competição que só quem faz competição sabe o preço que paga. Pessoas ficam com raiva, pessoas acham que estão sendo extorquidos, roubados, e ele conduziu essa situação até o final. Agradecer a ele por tudo e parabenizar também o prefeito Branco Salles, que fez um campeonato que ficou referência para outros municípios. E a prova viva foi ontem, campeonato de Aporá. Eu tinha um amigo que estava jogando e eu tive a oportunidade de assistir pelo YouTube. Nunca foi transmitido o campeonato de Aporá, entre outros aí. E já foi transmitido porque o prefeito, junto com a gestão dele, mostrou como é que se faz o campeonato, como é que se faz política pública. Então, agradecer novamente a Léo Pinto e desejar parabéns e que tenhamos novos campeonatos que seja um melhor que o outro. E também falar, vereadora Luciana, em relação a Mineral Campo. Todos aí sentiram o impacto da cidade. A gente até teve dificuldade porque foi muita gente para pouca estrutura. Até o presidente Aquerado, que tem um comércio de pousada, pôde sentir essa temperatura porque teve pessoas que ficaram alojadas lá através da pousada dele, pessoas que venderam seus açaí, seus lanches, seu supermercado. O biscoito recheado mesmo não ficou em lugar nenhum. Biscoito recheado e salgadinho foi o que mais vendeu. Segundo a Polícia Militar, que fez o mapeamento, tinha aproximadamente 2.000 pessoas dentro da cidade. E isso mostra que o prefeito, primeiramente, entendeu que Cardeal da Silva precisa sair da mesmice e colocar em outro patamar. É isso que ele está fazendo. Ele sempre fala, sempre percebemos que falam que ele tem que transformar a cidade e botar no patamar que ela merece. A vereadora também fala isso o tempo todo. Eu acho que ficou aí um legado, para caso queira fazer outras competições, não só de futebol, de vôlei, de basquete, capoeira, boxe. A gente precisa colocar Cardeal no cenário de esporte. Esporte salva vidas, esporte tira crianças de lugares ruins, esporte responsabiliza não só as crianças como os pais e mães. E o legado que nós tiramos foi 40 jovens escolhidos por grandes equipes, 3 de Cardeal da Silva, que inclusive um que foi escolhido é filho de um amigo meu, Isaac, lá perto da do Alto da Boa Vista. Foram 5 times que escolheram ele, 5 clubes. Se eu tivesse na hora, eu tinha ajudado a escolher o Vitória. Eu não gosto muito assim, é um pouco escuro. Não, vereador, eu escolhi, sabe quem? O Ceará quis levar ele já aprovado, já quis reconhecer ele como atleta do clube,
Só que eu acho que os pais ficaram com medo, né, de mandar, aí escolheram o Vitória pela proximidade, mas só que ele vai ter que fazer a avaliação. E o Ceará já queria efetivar ele como jogador do clube. Eu sei que ele tem potencial e a gente aqui enquanto vereador, a gente ajuda aqui todos. Aqui eu tenho certeza que todos aqui ajudam, não só o futebol como outros esportes, todo mundo que pede ajuda, a gente dá como pode. Então a gente tem que observar isso, que temos muitas relíquias aqui dentro dessa cidade, e esses eventos a gente está aqui para isso, para poder entender que nós podemos colocar pessoas futuramente até na seleção brasileira. Então, vereador Jurandir, lá no Jangara também teve meninos que participaram. Então a gente precisa de fato entender que Cardeal da Silva precisa ser acompanhado não só no esporte, como está na educação, que Branco está fazendo um trabalho brilhante através da secretária Aline. Como fizeram vários tipos de eventos no ano passado, e vamos colher os bons frutos agora, e em nome de Jesus eu observo dessa maneira. Parabenizar aqui também a vereadora Missinha, o comportamento dessa Câmara, no ano passado, fizemos tudo que a população precisou, aprovamos todos os projetos que não foram bem feitos para vereador, nem muito menos para o prefeito, foi para o povo. E dizer que esse ano ainda precisa ser melhor. A gente precisa entender o que é uma estrutura da Câmara, a gente precisa entender o que é finanças da Câmara, a gente precisa entender o que é finanças de uma gestão, para que a gente possa fiscalizar não somente o executivo, a gente precisa fiscalizar o legislativo também. A gente precisa entender como é que nós possamos fazer a nossa parte em relação à Câmara de Vereadores, é algo que pertence aos vereadores, é algo que pertence a gente. E no mais, eu quero desejar uma boa semana a todos e que possamos ter uma semana de paz e abençoada. Com a palavra o vereador Antônio Augusto. Bom dia a todos e todas os pais presentes. Gostaria de iniciar aqui minha fala agradecendo primeiramente a Deus por nos dar saúde, força, coragem, para estarmos retornando novamente a esta casa. Em nome do nosso presidente, o senhor Heraldo Marques, eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras presentes. Gostaria de pedir a Deus que dê saúde a Débora, que seja realizada logo essa cirurgia. Uma pessoa que realmente tem passado uns contratempos que não é muito fácil, mas que Deus ilumine o caminho dele, que dê saúde para que logo ele esteja aqui junto conosco. Quero aqui, em nome do nosso secretário de administração, o senhor Henrique Dantas, cumprimentar todos os secretários e secretárias que se faz presente. Quero aqui, em nome do nosso jurídico da Câmara, o senhor Josuel, cumprimentar todos os outros jurídicos e os homens também que se faz presente. Em nome de Dominga, presidente da PLB, eu cumprimento todas as mulheres que se faz presente nesta sessão. Hoje é só dia de agradecimento, agradecer a Deus que nos dê sabedoria, que clareia nossas mentes para que possamos juntos estar trabalhando pelo nosso município, fazendo por aquelas pessoas que mais precisam. Isso é o meu papel, é o papel dessa casa, sempre aqui, e agradecer a cada um dos senhores, a nossa vereadora Licinha, pela forma que foi conduzido todos os projetos, todos os serviços que passaram aqui o ano passado por essa Câmara. Que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria, para que a gente juntos possamos continuar fazendo o melhor para o nosso município. Eu não poderia também deixar de agradecer a Deus, durante esse período de recesso, tanto eu como o nosso amigo Jurandir tivemos que passar por uma cirurgia, e ocorreu tudo bem. A gente só tem que agradecer a Deus, né?
que nos dê saúde para que a gente possa retornar à nossa jornada, Jurandir. Logo, logo aí de cavalgada, tá montando a cavalo, que é o que você gosta. E a gente só tem que agradecer por tudo isso. Pedir a Deus que ilumine e que dê sabedoria, saúde e paz ao nosso prefeito Branco Salo, que vem demonstrando cada vez mais um interesse muito grande de trabalhar pelo nosso município, de trabalhar pelo povo de Cardeal da Silva, que houve esse final de semana um mal-estar, teve que ser internado nas carreiras em Salvador, mas graças a Deus que ocorreu tudo bem, já está em casa. Então a gente tem que pedir a Deus que ilumine os passos dele, que dê saúde a ele e toda a família, porque a gente precisa disso para que possamos continuar essa jornada fazendo o bem para todos. Era isso que eu tinha a dizer. Então, pedir a Deus mais uma vez que nos dê sabedoria, que ilumine as nossas mentes, para que a gente junto possamos estar trabalhando de mão dada com todos e todas de Cardeal da Silva. Desde já eu desejo um bom início de semana, uma semana de paz para todos nós e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Luciana. Bom dia a todos e todas. Agradeço a Deus por mais um dia, por estarmos aqui. Um ano se passou, iniciamos mais um semestre. Que Deus venha tomar o controle de nossas vidas, nos dá sabedoria sempre. Salvo a mesa em nome do presidente Heraldo, em nome do nosso jurídico da Câmara, Josué. Salvo todos os funcionários da Câmara. Em nome da Procuradoria do Município, salvo todos os secretários. Em nome de Domingas, da PLB, salvo todo o corpo da Secretaria de Educação, Juraci ali presente, comunidade do Canebá, Martins, Eduardo Correria, e aquele rapaz ali, filho, trabalha lá em Laranjeira, né? Del Vaqueiro, E os agentes comunitários aqui representados por Edemias comunitário, por o pessoal ali da calçada, né? Temos aqui alguns projetos, né, na casa. Sabemos que ficamos de recesso esse tempo. Algumas coisas atrasam, mas não quer dizer que o trabalho parou, né? A gente não para. O vereador é um político ativo, 24 horas, final de semana, não tem dia, não tem hora. A gente sempre está ali com os munícipes para o bem melhor. Parabenizo aqui Henrique pela sua readequação em outro cargo. Como eu digo sempre, a pessoa quer 1001 utilidade, né? E eu tenho certeza que onde você estiver, você vai desenvolver bem o seu trabalho, né? E assim vai ajudar muito a gestão, até porque a gente soube que o prefeito, né, da cidade passou mal. Peço a Deus melhoras pela saúde dele. Ele precisa terminar a tarefa dele, terminar o mandato dele, que eu creio que tem muitas coisas ainda a fazer. Que Deus conceda melhoras. E que Henrique venha ali ajudar muito, porque a gente sabe que cuidar de gente não é fácil, lidar com o município não é fácil, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Nossas casas, eu falo sempre que a gente não consegue ser 100%. Imagina um município, a gente lidar com várias pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, não é fácil, mas que Deus assim venha nos dar sabedoria a cada dia. Temos aqui os projetos, como eu falei anteriormente. Eu creio que o município já paga, né, sobre o salário dos ACs, dos agentes de Edemias, dos agentes comunitários,
já é pago, esse salário eu creio que só vai ficar fixado em uma lei para que vocês fiquem amparados, né? É louvável. Temos também o reajuste salarial, que eu não vejo porquê também, né? Não tem empecilho. Temos aqui também a procuradora do município, que sempre, quando essa casa precisa tirar uma dúvida, está sempre à disposição. Se houver de ter uma alteração em projetos, sempre a gente teve essa cordialidade. Eu falo sempre que a harmonia entre os poderes precisam acontecer, a gente precisa ter essa soberania, ter esse entendimento que os poderes precisam serem harmônicos para o bem dos munícipes, e até então eu nunca vi nenhuma dificuldade em relação a isso. Então, quando a gente senta para resolver, é resolvido. Se precisar, eu creio que até de suprimir algum artigo será suprimido, porque ninguém aqui é o super-homem, nem a Mulher Maravilha. Estamos aqui para ver o melhor, porque hoje estamos aqui, amanhã podemos estar aí. E peço também ao nosso presidente Heraldo, não sei se esse é mandato ou outro do que vier, que veja umas alterações nesse regimento interno da casa, até porque eu lendo o regimento eu vejo que só é feito o tipo que o presidente determinar, a delegação está com ele. Aonde, da mesma forma que o presidente foi votado, não sei se foi né, já vem de outras épocas, eu falo hoje isso em relação a uma forma geral, quem vier também, que a gente possa estar vendo essa questão, porque todos nós aqui fomos votados da mesma forma que quem foi eleito é votado pelos vereadores, e nada mais do que justo a gente chegar a um momento de não haver um entendimento entre os pares e pedir que abra a vista, né, por mais uma semana para a leitura de um projeto. Nada mais do que justo a gente fazer para melhor analisar. Houve aqui um projeto da educação, do quadro dos diretores, que, estando certo ou não, se precisava de alguma alteração ou não, pedimos para abrir vista, 3 vereadores, não foi assinado parecer e mesmo assim foi colocado em votação e não houve necessidade, porque houve um constrangimento entre os pares. E que a gente também não é uma coisa que era tão necessária para aquele dia. E que já houve, já que o regimento interno realmente favorece quem está na presidência, que a gente venha ter um bom senso, né, para analisar. Quase votaria contra o projeto, porque foi 5 votos a 4, sem necessidade nenhuma disso. Que a gente possa estar revendo essa questão do regimento interno, e se houver outra necessidade, se não houver uma alteração agora nesse mandato, que a gente possa ter esse consenso entre a gente. Não estamos aqui para medir força com ninguém. A campanha a gente mede força no palanque, a gente mede força no voto, na época de eleição. Agora é trabalho. E tudo que é votado aqui, a gente vai passar por ele. A gente vai seguir e usar da lei que a gente aprovou. Então, quase esse projeto dos diretores seria anulado, no caso. Não teria votação favorável, seria desfavorável por conta de um entendimento que não houve. Então, eu lendo o regimento interno, eu vi que, infelizmente, né, tem essas brechas que a gente precisa também rever. E em relação às indicações que o Fabrício falou aqui, são muitas, né? E a gente vê vários casos do ano passado, senhor Henrique, que a gente possa estar revendo, né, as necessidades. Tem coisas que é necessário, que é de urgência, urgentíssima. Tem ali a Rua da Mineral, acima da Mineral, foi falado aqui o ano passado, foi colocada a indicação e não houve nenhum retorno. Aquele pessoal dali de cima não tem água encanada, por conta que quando fez o calçamento, não fez o manilhamento, não fez a escavação
para colocar água. Então o pessoal hoje sofre, tinha 8 dias que não tinham colocado água, e vou falar aqui até o nome dela, Dona Esther, passei lá, ela me chamou que não estava tendo água, porque bota uma mangueira da mineral para cá, esses casos precisam ser solucionados, estamos pelo século XXI, né? E ali em cima não tem água, onde 10 casas ou 12 está dependendo dessa escavação. Falei com o Léo Potência na época, falei com o Robertinho, o secretário, e aí a Potência foi lá comigo, garantiu que a máquina ia, e a máquina fazendo serviço lá, e até hoje não foi feito. E eu peço também aqui, gente, já falei até com a engenheira, a questão das ruas de Nova Pastora. Na rua principal, que vai para o campo de futebol, está em estado de calamidade. Está muito feio, muito feio. A gente sabe que houve recurso suficiente para fazer, e assim, não sei se estão esperando o convênio, não sei o que é, mas precisa ser feito algo, porque quando eu paro de frente da casa de minha mãe, do lado, qualquer carro que passa ali bate, que você quebra o para-choque do carro. Infelizmente, está feio. Do lado da minha casa, saindo da garagem, infelizmente a rua toda, os moradores descem do sarrafo da gente. Porque de qualquer forma a gente precisa também tomar uma posição. A gente sabe que precisamos sentar, precisamos ver, já sentamos aqui antes com o Henrique, com o Branco, né? E a gente fica sem saber o que dizer. Porque infelizmente está feio, a gente parabeniza o que tem que ser parabenizado, mas é uma crítica construtiva, porque quem sofre realmente é a gestão. E nós também que estamos, né, na gestão, a gente sofre mais ainda, porque acho que a gente tem o dever de fazer. A gente cobra, mas a gente não tem o poder de executar. Fomos para uma reunião ali com o pré-candidato, e aí a gente falou até nessa fala, porque o que é que o governo faz, o que é direito do município, o que é direito da Câmara, porque as pessoas fazem uma bola de neve e a gente fica sendo metralhado, né? Mas a gente tem o poder sim de cobrar, de fiscalizar, de dizer, vamos resolver, porque tem viabilidade para fazer isso. Então, temos aqui leis no município, que eu não sei, Deise, se já foi feito algo sobre a fibromialgia, uma lei que foi votada através da minha autoria. As pessoas que sofrem desse diagnóstico, fibromialgia, ele tem o direito de ser inserido, né, com tudo que lhe tem de direito pelo município. Também uma semana das mães atípicas, para inserir esse público também, para inclusão social. Também temos uma lei que foi votada nessa Câmara, uma votação coletiva, sobre a Procuradoria da Mulher. Josué até me perguntou no passado, mas a gente precisa ver essa questão. A gente sabe que tem a Secretaria da Mulher no município, mas precisamos ter esse apoio. Só que há uma questão também que é para ser no âmbito da Câmara, né? Tem que ver aí com o presidente de que forma a gente faz para a gente estar implantando de fato essa lei no município. E devido àqueles acidentes, as mortes que houve, onde eu bati aqui no ano passado o tempo todo, sobre os quebra-molas, eu creio que já teve indicação nessa casa sobre redutor de velocidade para as ruas de Nova Pastora, sede, né, de uma forma geral, mas no ano passado não teve, esse ano também ainda não teve, eu fiz indicação de quebra-molas. Não foi solucionado, e até eu falando com a chefe de gabinete, ela disse que no dia Branco estava em Salvador e que o governo não liberou para fazer os quebra-molas descendo para o Palame. Disse que não liberou, que ele oficializou e não liberou. Então eu faço aqui uma indicação para redutores de velocidades, que aí eu creio que tem como fazer. Redutor de velocidade. Vou fazer outra indicação sobre
escavamento da rua da Mineral para colocar água. E a gente andando, a gente vê coisa, né? Graças a Deus vai fazendo coisa e coisa chegando mais, e a necessidade, quando a população aumenta, a necessidade aumenta. Quando a cidade aumenta, a necessidade aumenta. Então que a gente venha ter esse olhar para esses segmentos. E peço que os secretários, né, sempre humilde, olhando, se colocando no lugar do outro, pedindo sempre sabedoria a Deus, que gestão pública não é fácil, mas em todo segmento que nós estamos é missão, sempre será missão, fazer o bem aonde nós estivermos, e que Deus assim venha conduzir cada um para que esse mandato passe e os novos que virão, e a gente continue arando Cardeal, e que diga assim: graças a Deus, Cardeal, cada dia que passa está evoluindo. Que Deus abençoe a todos, que tenham um bom dia e uma boa semana. Com a palavra o vereador Josefano. Bom dia a todos e todas. Saudar mesmo ao seu presidente, ao seu Arimax, a todos aqui presentes, em nome do nosso amigo Eduardo Correia, representante da Unidade Nova Pastora, e a quem nos assiste aqui na rede social através do Instagram da Câmara. Senhor presidente, eu queria falar já em relação ao início do mês de fevereiro, né, no qual nós ainda estávamos de recesso, mas fui convidado e participei da jornada pedagógica, né, da educação lá na Mineral. Agradecer o convite à nossa secretária Aline. E dizer, senhor presidente, que, como já foi dito aqui, em relação a alguns discursos que aconteceram lá, e pegar uma bastante da fala da professora e coordenadora da PLB de Carlos da Silva, nossa amiga Domingas, que lá no dia da jornada, a coordenadora falou lá em relação ao projeto do reajuste da educação, né? E em relação ao pessoal não docente, né, que são os porteiros e companhia. E dizer, professora Domingas e coordenadora, que usaram lá, né, na época, a questão da justificativa de que o projeto não veio logo para a Câmara, não foi aprovado o reajuste, porque a Câmara estava de recesso. Mas eu quero reafirmar aqui, senhor presidente, que meu compromisso quanto vereador desse município é de que qualquer dia ou qualquer horário que seja necessário, educação do município, que a sessão venha acontecer, que convoque a sessão extraordinária, que a gente tem essa brecha, né? Então quero que já me deixar à disposição para que em janeiro do ano que vem, né, já que esse reajuste tem que ser em janeiro, que em janeiro estaremos em recesso novamente, mas que a gente venha no dia 1º, no dia 2, no dia 3, para aqui para fazer essa aprovação da lei. Mas, professora Domingas, usar esse argumento com a senhora lá, que a senhora falou na sua fala lá muito bem lá na jornada, só que eu quero deixar claro que o projeto de lei em relação a esse reajuste chegou nessa casa no dia 18 de fevereiro, né? E a jornada aconteceu no dia 2, então são um intervalo de mais de 15 dias, então não tem justificar que a Câmara estava parada ao de recesso. Se chegasse em janeiro, com certeza tem pressa, né? A gente vai fazer a extraordinária, que eu acredito que os vereadores estão aqui comprometidos para isso, a gente aprovaria. Eu não vejo problema nenhum nisso. E também, senhor Luiz, quero deixar aqui, já, senhor presidente, uma provocação, né, que foi feita também na fala lá, na jornada, que é em relação à retomada dos trabalhos da comissão e reformulação do plano de carreira, né, da educação, que eu estou lá participando como membro, e eu espero que retorne logo esse plano, essa reformulação, né? A gente passou quase um ano parado sem tratar desse projeto, que é o plano de carreira dos professores, né, de Cardeal da Silva, que está aí com vários congelamentos, então espero que retome logo essa pauta. Também falar que lá na jornada houveram vários discursos fortes, né, e parabenizar o nosso amigo Henrique aí pelo discurso, eu parabenizei ele lá pessoalmente pela fala, e dizer, Henrique, né, que você agora está deixando a administração, está indo para o gabinete, eu desejo boa sorte no seu trabalho, você sabe da nossa administração, independente da minha posição política, você tem meu respeito, a gente sabe disso e também me trata bem em qualquer lugar, então parabéns e que seja um bom trabalho que você faça com o gabinete. Falar, senhor presidente, também em relação ao projeto número 1, que está aí o reajuste, quando eu li ali no início,
Estava desatualizado, que é a questão do 5.4, e a doutora Jéssica tirou a dúvida ali, já me enviou o meu projeto, é 6% de reajuste do professor e professora, né? E 6,79% do pessoal de apoio, né? Que a gente conhece como pessoal de apoio. E espero que dê tudo certo, professora Domingos, ela falou muito bem aqui. Houve um acréscimozinho no reajuste, mas há uma dívida anterior, né, que precisa ser paga também nessa classe, que é da gestão do prefeito Branco Salles, né, que se soma aí mais de 20% de atraso. Né? Então, quero falar aqui que a gente vai estar aprovando na semana que vem. Acredito que veio com urgência, mas a folha já está fechada para esse mês, né? Já está fechando a semana, então, se aprovar hoje, eu acredito que não vai publicar amanhã para pagar ainda esse mês. Né? Não vai não. Vai, mas depois não vai. Então, na semana que vem a gente aprova, né? E em março aí recebe retroativo, espero que dê tudo certo. Em relação ao projeto número 2, que é a questão do reajuste dos ACS, né, e do ACE, que são os agentes comunitários de saúde e epidemias, está aí também em urgência. A gente precisa deixar claro aqui, como já foi dito em algumas falas, que esse projeto, vocês que representam os agentes comunitários, é um reajuste, né, baseado no piso nacional do magistério, dos agentes. Né? Então, assim, a gente precisa deixar claro que o piso hoje, senhor presidente, é de 2 salários mínimos, o que equivale a R$ 3.242. Mas não é porque a gente vai aprovar esse projeto aqui que amanhã vocês vão receber. Né? A gente precisa deixar claro que é necessário fazer o repasse da União para o município. Então, se a União não repassar o recurso, infelizmente os agentes não irão receber, né, esse salário. A gente está fazendo essa parte aqui, né, contra o vereador, mas essa é a condição do repasse. E em relação ao projeto 3, que trata do IFA, né, do incentivo financeiro adicional, que também teria dúvidas com a doutora Jéssica antes de começar a sessão, que é em relação ao artigo 5º, né, que trata da questão da condição do pagamento para os agentes. Que, assim, o artigo 5º fala do pagamento, do recurso, só que o recurso ele vem repassado da União, em relação ao incentivo. E aí, no parágrafo 2º do artigo 5º, trata que o pagamento do incentivo dependerá da disponibilidade orçamentária e financeira do município. Mas a gente sabe que esse recurso que vem é um recurso que é carimbado. Né? Então, eu acredito que se há o repasse, não tem por que esperar pela questão financeira do município, né? Porque não vai ser o município que vai pagar do recurso do caixa dela, né? Dos recursos ordinários da prefeitura. Vai vir um repasse, então, mas a doutora explicou ali que é em relação a se acontecer alguma tragédia, né, alguma catástrofe no município e tal, e que esse recurso ele vai ser utilizado para pagar aos agentes, mas também pode ser utilizado para outras ações em relação à classe, né? Foi o que eu entendi. Por mim não precisava disso aqui, mas colocaram. E também em relação ao artigo 3º, né, do projeto, senhor presidente, que fala das condições para o agente receber. Né? Que é um direito, mas também os agentes têm que estar cumprindo algumas situações para que se enquadrem a receber esse recurso, que é de no mínimo 80% da pontuação total, né, que está aqui descrito no artigo 3º. Então, o agente vai ter que estar cumprindo alguns requisitos para que receba esse incentivo. Falar também, senhor presidente, em relação a algumas demandas aí, eu quero deixar aqui já um registro, né, que eu espero, Henrique, que a nomeação do secretário de infraestrutura seja tão célere quanto foi a substituição do nosso amigo Henrique, né, na administração, né, que já houve aí um ofício aí, né, informando que exonerou o nosso amigo Robertinho, e não colocou ainda nenhum secretário ou secretária de infraestrutura, mas Henrique saiu e já colocou o senhor Wilson aí, né, eu conheci hoje, não conhecia, o Wilson Adorno, se não me engano, que foi marqueteiro da campanha do prefeito na época. Então, assim, deixar aqui esse pedido, que a gente sabe, a gente anda na rua, a gente vive na cidade, na minha frente da minha casa ali tem uma obra ali que já tem um tempo, né? E eu já venho cobrando para que acelere aquela obra ali, porque a gente sabe do transtorno que é, né? Uma obra na frente de sua casa. Inclusive minha casa, minha rua, não havia lama nem poeira, né? Ela já era pavimentada e hoje está substituindo a pavimentação por intertravado.
Mas há um transtorno em relação a isso aí. E eu espero que nomeie logo esse secretário para que a gente saiba que direcionar as cobranças. Né? Eu espero logo que isso aconteça. Porque o cardeal está um verdadeiro transtorno em relação a trânsito. E há várias cobranças dos colegas aqui em relação a outros setores e que estão parados. Né? Por exemplo, o Código Figueiredo, que foi bem falado aqui, a gente cobrou no passado. Eu fui contra essa questão de alterar a praça aí em relação a tirar a pedra do paralelepípedo e colocar em trabalho. Eu e Jurandir, né, fizemos discurso aqui contra Jurandir. Porque eu acredito que uma praça que já existia poderia passar por uma reforma, mas não tirar uma pedra que já tem e colocar uma outra. Enquanto no Figueiredo tem gente pisando na lama ainda, dentro da sede do município. E ninguém se preocupa em calçar a rua do Figueiredo. Né? Enquanto em outros locais da cidade, lá na Nova Pastora também tem rua sem calçar. Então você vai deixar de calçar uma rua que precisa, que existe há mais de 60 anos ali, e vai mudar uma praça que está aí. Eu saio tranquilo, minha filha brincando na frente, já tinha um apartamento assim, não tinha nada de poeira. Então vamos priorizar, isso é prioridade. Eu espero que não venha logo esse secretário ou secretária. Eu acho que vai ser uma secretária, mas vamos ver o que vai acontecer, né, daqui para quarta-feira. E espero que dê tudo certo. Né? As cobranças não existem, senhor presidente. Eu quero deixar aqui já uma cobrança em relação, mais uma vez, né, uma indicação, fazendo aqui da fala da vereadora Romilza, e solicitar aqui, mais uma vez, a reforma da praça lá da Chiquinha, né, que leva o nome da mãe do nosso amigo Jurandir, né, da Praça do Francisco, que mais conhecida como Praça do Beco, que precisa de uma reformulação, uma reestruturação, e também solicitar aqui a reestruturação, né, da ciclovia e do passeio que liga Cardeal à Nova Pastora, né, que é muito utilizada por pessoas aí na caminhada, nas corridas. Né? Cardeal agora vai sediar uma corrida, logo mais, do grupo Cardeal 1. Então espero que essa ciclovia seja reformulada para que tudo dê certo, né, para que as pessoas cheguem aqui em Cardeal, como chegou na Mineral Campo, muita gente, né, mais de 1.500 pessoas, e veja uma cidade melhor, uma cidade que tem atrativo para as pessoas. Mais uma ótima semana a todos, bom trabalho a todos nós. Começamos agora ano de eleição. Eu bem acredito que não vai ser um ano fácil, mas eu espero que dê tudo certo. Com a palavra o vereador Arnaldo. Bom dia, senhores e senhoras. Falar em nome do Martim da Maravilha, que é um homem que sempre está aqui direto com a gente, conosco. Quero saudar aqui em nome do presidente Geraldo Matos, todos os vereadores. Eduardo Correria, você é desengomado, meu irmão, viu? Destaque daqui na outra, tem 2 vagas para você aqui. Viu? Antônio Augusto e Jurami disse que não quer mais. Falar desse, Romilza, como você falou, a questão do mineral lá da água, isso aí é porque a gente é quem tem que correr para cima, porque você já pediu e eu já pedi várias vezes. O prefeito nem sabe que tem aquilo ali que não tem água, sabe disso, Romilza? Sexta-feira ou foi quinta-feira, mas foi quinta, eu passei no janado lá na casa de Jurandir e cheguei e falei com ele no balneário que aquela rua lá não tem água. Ele disse, não tem? Eu digo, não, nem ele mesmo sabe. Agora o que? O secretário, porque isso aí não custa ele botar uma máquina, o Romilza já pediu, eu já pedi, botar uma máquina para botar água para o pessoal. O Romilza está certo, o povo bota uma mangueira do balneário ali, puxa, coitado, água para a casa deles, outra no balde na cabeça, puxando lá de baixo. E ainda hoje parabéns ao prefeito porque fez uma obra daquela que está acabando de concluir. Eu acho que quarta-feira está concluída, lá no balneário. Toda cercada de ferro no piquete, não passa carro para acidentar uma criança ali naquele passeio ali. Entendeu? Que antigamente o pessoal ali, se desse uma chuva, não passava ninguém, só segurasse no cabo de aço. Entendeu? Hoje está muito bonito, que alguém for lá e vê, acho que vocês passam lá e vê, que está todo no trabalho. Outra obra que o prefeito também está tirando o pessoal da lama, que se chama lá para o lado da fazenda de Antônio Augusto, Campo Grande, né? Lá, graças a Deus, hoje já começou a obra lá, o intergravado. Ele mesmo já viu lá como é que está, ficando bonito,
Viu? O prefeito está trabalhando muito. No Cambuizinho, eu quero que vocês, vereador, na hora de a gente rodar. Porque eu sou assim, quando eu vejo gasolina no tanque, eu rodo as obras todas aí, eu rodo essa zona rural toda. Só é pegar gasolina, não fico parado. Entendeu? Os vereadores no Cambuizinho, porque o Cambuizinho, eu acho que tinha uma ladeira depois de Nuquinha, se desse uma chuva só passava avião, né, Jurandir? E hoje qualquer um pode ir, tá bonito. Porque teve muita gente que disse que o Candembá não ia sair. Muita gente. Com 18 dias no Candembá, que fez o calçamento, botaram uma caçamba carregada. Tá Juraci ali, meu amigo, assim, do Candembá de prova. E não desceu não, gente. Não é não, Bruno? Dá aula para qualquer um ver. Só está terminando, concluir um restinho de calçada, eu acho que vai começar, que eu perguntei a ele se vai começar agora, essa semana, porque não terminou logo, mas porque mesmo foi quem estava fazendo era Lobão, não se importava com o azar. Mas o carro hoje, graças a Deus, está lindo. O Cerradinho, chama Cerradinho de Jovem, eu acho que Romildo anda lá, não anda, vereadora, lá? Está bonito e limpo. Há questões, sabe, se você falando aqui dos quebra-mola, é porque os quebra-mola quem pede é os moradores, mas não pediram. Não pediram porque eu perguntei, comadre, pediram quebra-mola ali não, que a encarregada é ela disse não. Porque no Candembá pediram 6 e foi votado todos 6. Quando é agora tem gente no Candembá que está dizendo, para que quebra-mola? Que arranca a descarga do carro. Então é difícil entender, viu? Tem até um menino lá até pintando quebra-mola. Viu? Porque não tem as placas ainda, mas estão pintando. Então, gente, a gente tem que pensar, o prefeito, às vezes, ele indica aquilo ali, mas o secretário é quem tem que mandar executar. Entendeu? Hoje a gente não tem um secretário, mas com certeza vai alumiar um. Com certeza vai alumiar um. Era para ter votado, era Henrique, mudaram o protocolo, mas era para ter votado de secretário, era Henrique. Viu? Que é um homem que está todo dia atento nas coisas, entendeu? Era para ser o secretário de infraestrutura, era Henrique, entendeu? Mas vai ser outro também, bom também, né? Porque o Robertinho também era um secretário bom, entendeu? Não foi secretário ruim. É porque é muita coisa para o mesmo secretário, ele tem que ter cabeça, porque se não tiver, não resolve. Quero parabenizar também a secretária de saúde, Deise, não é porque ela está aqui não. Eu rodo muito por aí, pela zona rural, e o pessoal está falando muito bem do trabalho dela. Falando muito bem, né? Inclusive eu mesmo nunca fui na saúde, que é difícil, graças a Deus, mas ela está de parabéns, viu? Parabéns. Viu? Agora, doutora, a gente estava falando isso aqui, falaram aqui. Meu irmão, dessa cadeia que nunca chega para ter esses 600 contos, tem 60 anos. Quer 600 contos? 60 anos. E não comenta. Eu já tive na sua sala, de vocês duas, umas 2 ou 3 vezes para cobrar isso, não já? Já tive. E eu venho cobrando ela na sala dela. Ela não vai sair, que já está pronto e tal, não distorce mais nada até hoje. Vamos falar, porque 600 contos, gente, quem ganha um salário mínimo não está dando para nada. Mas foi o que Deus deu, tem que passar. E muito mais 600 contos. Tem gente aí, poxa, que liga pedindo um bujão de gado, pedindo um frango, estou lhe dizendo, pedindo uma cesta. Ontem me ligou 2 meninas pedindo uma cestinha básica, coitado, que não tinha o que comer. Viu? E não sou a mim não, pede a todos, vereador. Não sou a mim não, pede a todos. Viu? Porque 600 contos hoje não dá para nada. Tem gente que recebe uma Bolsa Família de 600, cortou 300, fica 300. E aí dá para quê? Né? Então você, doutora, trabalhe em cima disso, para ver se o mês que vem esse povo já recebe. Quando nada 800, 900 contos, já dá para ajudar, né? Eu quero desejar um final, uma boa semana para todos e uma boa segunda-feira para todos. Obrigado. Com a palavra, vereador Jurandir. Bom dia a todos, senhores vereadores, senhor presidente da Câmara, estamos aqui retornando os trabalhos, nossa vereadora, nosso colega Arnaldo, Vaninho, nosso amigo Augusto, nosso amigo Robson, Fabrício, todos sejam bem-vindos, né? Que Deus alumine o caminho nós todos
para seguir mais em frente. Nosso amigo Zezuel, nossa secretária Henrique, que agora foi para o gabinete, né, Henrique? Para lá, mas atende a gente do mesmo jeito. Minha irmã Neide, Domingas, da Educação. Nossa Deise, que é uma pessoa muito importante na saúde. Arnaldo lhe pediu as vagas aqui, mas não deu não. Dê a mim. Nossa procuradora do município, tudo aqui, Juraci. Nossa amiga Eduardo. Né, Eduardo? Dessa vez eu não fui não, viu? Fui operar, mas não morri não. Você ficou primeiro Supremo, estava rezando, mas não deu certo não. Sua reza está batendo de dengue. Não bate em mim não. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o prefeito pela festa do Jangada, que ele foi homem da atitude. Inclusive, nós estávamos lá, 12 horas da noite, 11 e pouca da noite, para nós rever a festa. A festa faltou luz, nunca aconteceu aquilo ali. E nossa Deisa ficou com a gente, foi Deisa, o tempo todo para ver se seguia a festa ou não. Ela me procurou o senhor para desistir da festa, que não tinha como fazer. Aí o prefeito veio no outro dia e fez a festa, que surpreendeu. Foi uma festa que surpreendeu todo mundo, que ninguém esperou que aquela festa no outro dia ia fazer o que fez. O prefeito está de parabéns, a festa continuou, porque eu me lembro que no segundo mandato de Branco, aconteceu no Jangada não ter, em cima da hora não ter a festa, mas foi porque faleceu Dona Júlia. Ele foi lá em casa e eu digo, não tem como. Amanhã a gente vai enterrar a senhora, como é que vai fazer a festa? E ela aí desistiu. Me lembro muito bem disso, no segundo ano do mandato dele. Aí não teve a festa. Ele foi muito homem, que respeitou a família, que respeitou a mim, vereador, e respeitou todo mundo naquele momento. E a Coelba continua. Branco fez um vídeo e botou no... Correu o mundo todo, né? Praticamente ali no WhatsApp e no Instagram. E aonde os caras no outro dia chegou lá, acho que teve até aí, não foi, Henrique? Os três. Na segunda-feira chegaram lá. Me procuraram, conversou comigo, eu passei a situação para eles. Senão a gente vai tomar providência. Vamos roçar, vamos fazer aquilo e continua. Essa semana faltou luz 2 vezes. E vem faltando luz direto. É o que? A fiação pôde, que é uma fiação de 45 anos. Foi na época de São Tiago ainda, quando era prefeito, que levou aquela rede de luz para ali. E não veio ter manutenção. E a manutenção que tem, quando quer um fio, vai lá e conserta. Então a gente continua ainda sofrendo com falta de luz no Jangada, como lá na fazenda de Henrique, né, Henrique? Falta direto, Uruçu, o pessoal fala, ela aqui. Maravilha, da semana passada lá faltando Uruçu, falta luz direto, Cadembá, Cerradinho, que é a mesma rede, né? Baúba, que é a mesma rede também, Camuizinho. Então continua os mesmos problemas. Aí a gente precisa, senhor presidente, fazer um ofício novamente para a Coelba, todos os vereadores assinar, para nós ver isso aí. Inclusive, eu fui procurado por o rapaz da casa, que está querendo que todos os vereadores, ele ficou trazendo aqui hoje, não chegou ainda, assine, porque o poço daqui não tem mais vazão. E está já faltando água, começando a faltar água. Aí ele quer que a gente assine, porque a serva disse que tinha que ter a assinatura do prefeito, tinha que ter uma comissão dos vereadores, todos os vereadores assinaram, para a gente mandar. Ele ficou trazendo aqui hoje, ainda não chegou aqui, mas chegar todos os vereadores, né? Eu pedi para assinar, porque o poço está sem vazão, e aí o povo já está cobrando deles e não tem água. Tem água hoje no lugar, amanhã não tem, o poço está sem vazão. Daqui do Azevedo. E eles estão cobrando da gente, para a gente fazer uma moção pedindo para vir cavar outro poço imediatamente, senão vai ficar sem água. Tudo aqui cai de água, pastor. Não, é lá no Azevedo. Está faltando água. Já está secando. Ele me falou essa semana e eu digo, não, a sessão volta segunda-feira. Ele ficou de vir hoje para conversar com a gente. Não chegou ainda, mas ainda pode vir, senão vem amanhã. Mas eu quero que todos os vereadores, né, assinassem. Porque ele disse que reforçava e continuava entregando para embaixo. E demais, desejar um bom dia a todos e a todas. E muito obrigado.
secretário de administração, né, o senhor Wilson Adorno, está aqui o telefone dele, ele esteve aqui, se apresentou, né, mas o trabalho chama, a luta do dia a dia, né? Ele deixou aqui o contato dele, algum vereador que queira colocar na sua agenda, está aqui, é o 759-8136-3124, secretário de administração. Tem um secretário, é o diretor executivo, o senhor Henrique, era que desejar sucesso aí, mas cada dia uma missão, né? É espinhosa, mas a gente tem que assumi-la, né? Saudade também que a grande secretária de saúde, a Deise, aprendeu facinho, né, Deise? Aqui não tem reclamações de Vossa Excelência aqui, que saúde pode ter 10 carros, tudo sai, falta, mas a gente sempre colabora também aqui, viu? Então a gente fica feliz porque essa casa tem que trabalhar em conjunto com os secretários. Vou colocar aqui o seu vice-presidente, o Jurandir, ler aqui a mensagem. Aqui. Com a palavra, o senhor vereador Heraldo Marques. Bom dia a todos e a todas presentes, senhores vereadores, vereadora, autoridades presentes, comunidade carminalense aqui presente e ouvintes das redes sociais. Então, já quero todos os vereadores saudados, quero sinta-se todos abraçados pela Câmara de Vereadores de Cardeal da Silva. Então, grande honra que eu, Heraldo Marques, presidente da Câmara de Vereadores de Cardeal da Silva, declaro aberto o primeiro semestre do ano 2026. Quero aqui agradecer especial aos senhores, vereadores, vereadoras que compõem essa casa. Eu, particularmente, peço aos senhores, às senhoras, cautela, união, que esse é o nosso compromisso de trabalhar cada dia mais para o nosso povo de Cardeal da Silva. Quero dizer também aqui que eu estou no meu segundo mandato de presidente dessa casa. Quero dizer que o STF tem uma resolução que não pode ser terceiro. Conclamo aqui os senhores, vamos ter cautela que seja escolhido entre os pares, o novo presidente. A gente faz com toda a união, com toda a cordialidade. Ninguém é eterno no poder. Então, preciso falar aqui aos senhores. A divergência existe, mas tem que ser solucionada. E a nossa missão, isso aqui é uma missão, né? Todo mundo sabe. Está aqui Henrique, que às vezes a gente até esquece que ele foi vereador dessa casa. Ele não gostou muito da missão, né? É uma missão, é um sacerdócio do povo. Eu herdei isso de minha mãe, né? Que fazia aquelas caridades que antigamente não era contemplado nem pelo município, nem pelo governo do estado, nem pelo governo federal. Hoje tem bolsa, tem auxílios, até para estudar, você tem um incentivo, que é para comprar uma farda, para comprar um calçado, para comprar uma alimentação. Então era sempre difícil, a gente pegou esse tempo que não tinha posto médico 24 horas, não tinha. Eu mesmo, uma pessoa, uma senhora pariu no meu carro, ali na entrada de Recife, ali quando eu virei, o menino nasceu. O pessoal lá da Maravilha. Então eu e Augusto e Jurandir já pegamos esse. Não existia, não tinha remédio na cesta da prefeitura, da secretaria. Então foi duro. Quero dizer que aqui todos os presidentes, vereadores que entrou, se não estiver trabalhando por fora, eu acredito que sai pior do que entrou. Entendeu? Então é essa luta. Eu digo que eu luto bastante, porque eu gosto de trabalhar. Eu tenho meu trabalho, faço licitação, Bahia, Sergipe, Alagoas. Tentei lá em Minas Gerais também, mas consegui, mas não deu certo. Mas a vida não para, né? Eu quero dizer isso dia a dia, incentivar aqueles que eu digo sempre, eu sempre se homem, copie. Peço a Deus força e coragem, que aí vence a vida.
Então é isso que eu quero pedir aqui aos senhores, à senhora, que nós possamos eleger o novo presidente da Câmara, independente do Executivo. O Executivo está aqui para ajudá-la, tudo aquilo que for possível. Né? A gente tem que rezar, orar pelas autoridades, pedir à nossa comunidade que reze pela saúde, seu prefeito, pela Salles, reze pela minha saúde, pela saúde, e todos os vereadores, secretários também, que não é fácil. É de domingo a domingo, mas ninguém vê não, mas a crítica vem, né? Mas é a missão, alguém tem que assumir esse papel de vereador. O vereador costuma dizer que a gente é quase tudo, padre, psicólogo, tudo. Tem gente que diz, você salvou meu filho, você salvou minha mulher, você me salvou, porque chegou na hora certa, no momento certo. Então a gente serve de conselheiro. Então eu quero dizer aqui para vocês, eu me sinto bem quando a gente está resenhando, quando a gente está quente, todo mundo é de Carlinhos da Silva, daqui Fabrício, mas é um menino bom, que ninguém nunca viu, né? Nenhuma coisa que subestime Fabrício, entendeu? A autonomia dele. Então ele é cardinalência. Eu costumo dizer, filho da terra é quem me trata bem, é meu amigo, meu irmão me tratou bem, é meu amigo, meu irmão. Eu acho que todos querem isso, tratamento bem. Então, isso, filho da terra, para mim, tanto faz como tanto fez, eu não olho isso não. Olho que sim, quem trata bem. Então, é assim isso que eu peço cautela, né? E vamos, né, com o nosso compromisso, cada dia, de melhorar a vida do nosso povo cardinalense. Todos nós sabemos que Cardeal da Silva está, né, usando de uma boa faturamento, né, que tem aí os precatórios, né, a gente tem que vir aqui até o prefeito, já falei, fazer obras estruturantes, né, aproveitar esse momento, que vai ter uma hora que vai acabar, porque tem começo, meio e fim, acho que foi 21 passando, 22, é isso mesmo, né, do precatório. Então é importante, a gente está feliz no município, né? Eu acho que as pessoas talvez estejam até perdendo a oportunidade de fazer o seu empreendedorismo, porque eu acredito muito no empreendedorismo, né? Eu acredito bastante. Costumo dizer que para um homem da roça tem que empreender, não é que ele está vendendo na feira. Ele chega e entrega 10 pessoas, daqui a pouco ele está com 20, está com 30, então ele está empreendendo, só o PIX entrando. Então não precisa do poder público, só uma parte, assessoria, e isso o prefeito está fazendo nas políticas públicas. E às vezes as pessoas até a gente se sente até, o que eu estou fazendo? Estou fazendo muita coisa, mas não estou obtendo êxito. Então eu peço à população cardinalense que aproveite esse momento. E não existe onde você tem que trabalhar. Eu trabalho virtual. Tenho uma pousada, 2018 não tive êxito, eu disse, não vai dar para pagar meu carro, a picape. Vou ter que copiar no Sucor, no Branco Salles, no Moreno Salles. E copiei, graças a Deus, me dei bem, estou cumprindo meus compromissos. Então eu espero que os povos cardinalenses façam isso. Não sinta assim, me copie. E o mundo é para todo mundo viver. Né? Então, vamos seguir firmes juntos, trabalhando por uma Cardeal da Silva cada vez melhor para todos. Né? Que Deus nos abençoe a nossa cidade cada dia mais. Muito obrigado a todos. Para dar início ao trabalho, convoco o senhor Reinaldo Marco. Ok, Juliano, obrigado. Do mais, né? Hoje é o primeiro dia, os projetos estão aqui, eu acho que está tudo ok. Ouvimos aí a presidente da PLB, Domingos, que a gente agradece. Também eu gostaria também de falar, porque até uma parte da vereadora Romilza disse assim, assim, às vezes quem está aqui, quem só se colocar no lugar de mim, né, que conduz o trabalho, às vezes a gente chega o executivo, o secretário, pede a celeridade do projeto. Aí é assim, ou agrada um senhor, ou agrada o outro, né? Então às vezes a gente toma determinações e às vezes a gente não vai me agradar, não agrada, né? Mas eu peço sempre desculpa, a gente está aqui para corrigir, não é? Eu, graças a Deus, sou criado, nasci e criado aqui em Cardeal da Silva, nunca desabonou a minha conduta. Mas eu peço desculpa, mas não é fácil. Alguém vai estar aqui, que já teve, né, há um certo tempo, sabe que não é fácil assumir essa cadeira.
Pronto, mas é isso que eu peço desculpa, a gente está aqui para isso. Certo, mas é isso que eu estou falando, não é fácil. A senhora foi presidente, sabe como é. Né? Mas às vezes perde, às vezes a gente não se atenuou ao projeto. Mas a gente está aqui para resolver. Não havendo matérias para deliberar, declaro encerrado o trabalho e convoco a próxima sessão para o dia 2 de março de 2026, no mesmo horário e local, conforme ser publicada no edital da ordem do dia. Agradecemos a Deus e desde já desejamos um excelente início de semana para todos e todas. Encerrada a sessão.